Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo, vamos dar início à aula 8 do módulo 4. Pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar com reparo e troca de suporte de SIM card, onde aquele suporte que vai o SIM, o chip do cliente, né? Em alguns casos, alguns têm que ser substituídos e tem alguns casos que eles podem ser reparados. Nós temos que analisar a placa, né? Como é que está localizado o componente, sempre levando em consideração a localização da peça. Eu tenho aqui um suporte do Samsung, do outro lado tem alguns componentes, outro aqui do mesmo modelo, aqui. Se observar, tem alguns componentes aqui próximo, outro suporte do SIM. Do outro lado aqui tem vários componentes, então ele é um componente, no caso dessa placa do Samsung, ele é um componente muito grande. Como nós podemos ver, ele é um componente muito grande, que aqui ele requer bastante calor para ser substituído, certo? Então nós temos que ver a possibilidade de fazer o reparo apenas nos pinos, certo? A substituição de reparo dos pinos do suporte, certo? Nós temos aqui uma placa também do LG, nós podemos ver que o suporte ele se encontra de um lado da placa e do outro lado não tem nenhum componente. Esse tipo de placa eu posso fazer a remoção do suporte por baixo. Nesse daqui não é interessante fazer por baixo, porque aqui também fica localizado o processador e a memória, vários outros componentes, então nós temos que ter bastante cuidado. Para poder identificar o defeito num suporte desse, nós fazemos análise visual, né? Se ele tiver com um pino quebrado, com certeza ele não vai funcionar. Então a gente faz a reparação de apenas um pino. Deixa eu fazer o exemplo aqui para vocês. E como eu falei, vários Samsung, eu estou aqui com 3 Samsungs diferentes, ó, mas todos eles têm o mesmo modelo de suporte. Eu vou tirar aqui o suporte de uma placa, de uma sucata, vou tirar a peça inteira para me utilizar apenas os pinos dele, certo? É o interessante que eu venha a utilizar um bico maior. Como o componente é muito grande, nós temos que utilizar um bico padrão ao tamanho do componente, certo? Para que ele tenha uma vazão de ar mais aberta e ele venha a remover esse componente mais rápido. Eu vou trocar aqui o bico B pelo bico C. Vou fazer aqui a remoção desse suporte para utilizar os pinos dele. 380 graus, mas como essa placa é uma sucata, eu não preciso ter tanto cuidado para remover essa peça, né? Rotação aqui, distância. O meu cuidado maior aqui é para não derreter ela, porque eu quero reutilizá-la. Tirei o suporte, vou utilizar esses pinos para fazer a substituição, o reparo, no caso de um pino defeituoso. Ó, tá, ó, puxei, ó. Ela tem uma travazinha aqui, eu só boto um pouquinho ela para baixo, ó, e puxo ele, ó, ele já vem, ó, certo? Bem facinho, ó. Vamos fazer a simulação que um pino desse está com defeito, certo? Vou fazer a remoção de um pino. Vou trabalhar aqui com ferro 430 graus.
colocar ele aqui, ó. E vou remover. Deixa aqui, ó, um pouquinho a solda até derreter. Vou botar um pouquinho de solda. E vou dando uma puxadinha nele aqui devagarzinho. Certo? Até ele, no caso, o pedaço, né, que vai estar danificado, certo? Você vai ter que puxar o pedaço que vai estar danificado para a gente não ter que trocar essa peça. Veio, né? Tirei a peça. No caso, o pedaço que vai estar danificado. E você pode fazer isso em quantos pinos for necessário. Lembrando que o que importa, pessoal, ele não vai ficar com aparência, vai ficar um pouco machucado, né? Mas o que importa aqui é o aparelho funcionar e a placa não apagar durante o aquecimento. Então pego o pino aqui que vai, tirei o pino que tá bom e coloco ele no suporte, certo? Ok. Suporte, ok. Vou dar um pinguinho de solda aqui, né? Para poder fazer a... Deixa um pedacinho. Bem fixo. Vou dar uma limpezinha aqui, né? Pra ver. Olha, pessoal, ficou bacana, ó. Então, esse trabalho aqui, né? Ele evita que você faça o aquecimento, como eu falei, submeta a placa a um aquecimento desse muito grande, principalmente dessas placas que tem vários componentes do outro lado. Certo? E você faz a substituição, porque geralmente quebra um, quebra dois, né? E você faz a substituição dele. Né? Para você fazer mais a simulação desse daqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Esse daqui do meu. Vou colocar uma pastazinha aqui. Nesse caso, esse pino, vamos dificultar um pouquinho, deixa eu cortar esse bicho aqui para a gente fazer simular que ele estava realmente, ó, certo? Fazer de conta que ele está realmente quebrado, certo? Tá quebrado. Bota um pouquinho de pasta. Bota um pouquinho de solda, ó, aí mantém o ferro em cima, aquecendo, para poder a solda amolecer, porque um pino desse não é tão pequeno, né? A gente pode achar que é pequeno, mas não é. Coloca em cima. Ó, com a pinça, ó, puxando. Um conector desse daqui, né, você vai usar ele para consertar vários suportes, né? Suporte de SIM card. Eu utilizo um desse daqui, dá para reparar até
6 se cada um tiver com um pino quebrado. Ajeito aqui a solda. Né? Vou com o pinozinho. Isso aqui, pessoal, é muito bom para a gente reparar aqueles lanterninha, né? Que o pessoal gosta daqueles lanterninha. Vai. Coloca no cantinho. Levantadinho aqui. Quebrou um pouquinho aqui, né? Mas isso é detalhe. O que importa é o pino estar no local. Vou lá com o ferro de solda, dou um toque nele aqui, ó, na solda, né? Lógico. Soldou. Só um serviço desse daqui, né? Dá um retorno muito... Geralmente a troca de um conector desse daqui é um custo zero de peça, né? Esses simples reparos, que são até 80% dos reparos que entram na assistência técnica, dá um retorno muito bom. Certo, pessoal? Mais um pino conectado. Reparado, na verdade. Vamos fazer o teste aqui agora de remoção, né, numa placa suporte completo, certo? Vamos fazer a remoção desse suporte completo. Vou fazer o isolamento dele aqui. Isolamento da região. Aqui, se você preferir, você pode também isolar toda essa área para não ter perigo de mexer em algum componente. Placa no suporte. Distância aqui de 1 centímetro. Observo aqui a distância, 1 centímetro, rotação, uma rotação não tão pequena. Lembrando, pessoal, que esse componente é um componente grande, né? Ele não vai sair tão rápido. Vou começar aqui com pré-aquecimento. 1, 2, tá aqui um pouquinho de parte aqui nas laterais. 3, 4, rotação bem aberta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Dá um tempinho. 5 segundos, 10 segundos. Volto novamente. Trabalhar no tempo. Quinze, né? Segunda tentativa. Espera um pouco. Vamos para a terceira. Trabalhando com 380 graus. Saiu. Saiu na terceira tentativa. Vamos ajeitar aqui as ilhas, né, na qual elas vão os pads. Sempre é bom a gente renovar os pads, porque a solda de fábrica ela é bem mais dura do que a solda de retrabalho, certo? E também não vamos deixar os pads muito muito alto. Você tem que deixar mais ou menos do jeito que era antes.
Não deixa muito aqueles bolão, o componente não vai acabar baixando, devido à quantidade excessiva de solda. Então você está com uma peça que você também tirou de uma sucata, porque esses componentes são muito difíceis de encontrar. Centraliza aquele o máximo possível. Bem centralizado, ó, tanto aqui, ó, em cima aqui das ilhas, ó. Dá uma limpezinha aqui, ó. Se você observar bem aqui, tem uma marcação, é onde ele é uma marcação que você centraliza ele para ele não, pra você ter uma orientação, né, de como ele vai ficar centralizado. Mesmo processo, rotação aberta, certo, pessoal? Porque a peça é grande. Rotação bem aberta. Vamos trabalhar com o tempo. O tempo, isso é muito importante, porque você faz um trabalho controlado, sem submeter a placa a um aquecimento excessivo. Você já observa a solda ali, ó. Mexe a solda. Já indicou. Dá uma batidinha aqui. Foi rapidinho, ó. Com a solda nova, ele derrete bem mais rápido a fusão, ó. Bem retinho aqui, ó. Todos bem fixo. Eu posso botar ele aqui, observar ele de lado, para ver se a peça ficou alta, bem retinha na placa, ó. Ficou muito bom, viu, pessoal, aqui. É a técnica certa, a temperatura certa, isolamento da área. O que leva à perfeição é a prática, né? Você pega essa técnica de soldagem, onde envolve uma temperatura bem ajustada, né, uma distância correta, rotação, né, são os principais cuidados que nós devemos ter. Pessoal, então a gente tem que ficar atento a alguns detalhes do processo de soldagem, algumas técnicas que devem ser seguidas, que é a rotação, a distância, né, o ajuste da máquina, o isolamento do setor onde vai ser feito o processo, certo? Para isso a gente tem uma solda eficiente. E a prática leva à perfeição. Beleza, pessoal? Então chegamos ao final de mais uma aula. Até logo!